Oi, gente! Bem-vindo a mais um Alepa Entrevista. Esse conteúdo especial direto da Assembleia Legislativa do Estado do Pará para falar com pessoas, personalidades que têm construído um Estado diferenciado. E se a gente gosta de fazer diferente, a gente também oferece esse conteúdo que é multiplataforma para você. Além da nossa TV Alepa aqui no canal 8.2, você confere no nosso streaming no YouTube para não perder absolutamente nada. Além disso, nós também estamos em cadeia. Você está ouvindo a gente porque gosta de rádio? Não tem problema. Rádio Alepa também para você. Na web, mas também Alepa FM 101.5. Tudo para você ficar mais do que inteirado de todos os nossos conteúdos. E hoje o nosso bate-papo é com Jorge Panzera. Ele que é presidente da IOEPA, Imprensa Oficial do Estado do Pará. A gente vai entender um pouco mais sobre como acontece esse trabalho, um pouco sobre a carreira dele também, porque ele é muito mais do que presidente da IOEPA e tem feito a diferença na política do Estado do Pará. E também vamos falar sobre grandes eventos, por que não tocar no tópico COP30 e tantas outras coisas interessantes que você acompanha a partir de agora. Então, quão bom é ter você aqui nesse conteúdo com a gente, Jorge Panzera. Égua, mano, peraí. Que bacana te ter aqui na nossa Assembleia Legislativa para esse bate-papo. Eu queria já começar falando, Jorge, quando a gente fala sobre imprensa oficial do Estado, as pessoas falam assim, mas o que é uma imprensa oficial? Vamos começar por aí? Bom, vamos conversar. Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês, aqui na Alepa, pela TV, pela rádio, pela web, por essa quantidade de canais que a gente nem sabe. É tão moderno hoje, né? Muitas coisas também, que é importante também, que facilita a comunicação, facilita a interação. Mas, olha, a Imprensa Oficial do Estado do Pará é um órgão público de mais de 100 anos, que desde 1891 publica como principal instrumento o Diário Oficial do Estado do Pará. O Diário Oficial é um jornal que foi iniciado em 1891 e que publica principalmente os atos do governo do Estado. Publica também os atos da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, além de editais, de associações, balanços comerciais de empresas. Então esse é um jornal que é o jornal de mais tempo na história aqui do nosso Estado, que é o nosso Diário Oficial do Estado do Pará. Então a imprensa oficial, ela cuida principalmente desse instrumento, que é um instrumento importante de transparência, de controle público, Sim. Porque nós estamos falando dos gastos do governo do Estado, do gasto de prefeituras, de câmaras municipais, tudo que é feito com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado. De maneira oficial. E que tenha uma transparência para ter controle sobre isso. Perfeito. A minha mãe costuma dizer, e eu acredito que isso tem muito a ver com as mães e as pessoas, principalmente do interior, é aquela história do olho no peixe, outro olho no gato. Você acompanha o que está acontecendo ali perto de você, mas tem esse documento oficial que eu posso acompanhar com muito mais detalhes? Porque você pega aqui todo ato, para ele ser legal, ele precisa ser publicado nos diários oficiais. Perfeito. Nós temos o Diário Oficial da União, que publica toda a nossa legislação federal e como é que são as coisas do governo federal, e os estados também têm os seus diários oficiais, que é o nosso caso aqui também, como eu te falei, já há mais de 100 anos que a gente publica todos os dias, nos dias da semana, você publica todo esse conteúdo. Hoje, no caso nosso aqui da Imprensa Oficial do Estado do Pará, desde abril de 2019, que ele está unicamente na internet, 100% digital. Todo o processo de construção do nosso diário é feito pela internet, o que valoriza, você preserva as árvores, né? Sim. Mas também você tem um conteúdo mais moderno e mais dinâmico também no nosso Diário Oficial. Eu ia tocar nesse assunto. Quando a gente fala de um documento 100% oficial e que garante esse acesso para você que está acompanhando a gente em qualquer lugar do planeta, você aí, no seu celular, você abre esse Diário Oficial, acompanha, checa e até guarda esse registro se você quiser. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de 100% digital, a gente está falando sobre um processo de melhoramento tecnológico. Sim. Você, ao assumir a IOEPA,
está tendo todo esse cuidado também nessa transparência, que continua o legado, né, do que vocês já fazem, mas como é que a gente consegue perceber essa evolução do trabalho na área da tecnologia do que vocês acho que fazem hoje? A primeira coisa que eu sempre gosto de ter como referência, de que a gente não, as coisas não começam quando a gente chega, né? Como eu estava te falando, 1891 começou o Diário Oficial. De lá para cá, muitas coisas foram feitas. E a própria imprensa oficial do Estado do Pará, ela já circulou em um conjunto de endereços aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. Aliás, inclusive, dos endereços da imprensa oficial do Estado do Pará foi justamente aqui, na Rua do Una, onde é o Palácio Cabanage. Uhum. E aqui foi também um local onde funcionou a imprensa oficial do Estado do Pará. E você tinha primeiro a publicação sempre em impresso. Desde os primeiros processos, ainda quando existia o linotipo, as tipografias, até entrar na offset e nas impressões digitais. Mas, a partir de abril de 2019, nós já tínhamos o Diário Oficial, era impresso e publicado na internet a partir de 2008. Certo. Mas, a partir de 2019, ele passou a ser 100% digital. Sim. E só na internet, e todo o processo dele sem a utilização de papel. Perfeito. Desde o envio da matéria, que é feita pelos órgãos, até chegar para fazer o trabalho de diagramação e de colocação no ar, todo ele sem utilização de papel, o que ajuda muito e moderniza também e faz um diário oficial mais dinâmico e mais ágil e mais moderno. Então esse é um instrumento para nós importante. O governador Helder Barbalho, quando eu assumi lá, determinou para a gente fazer com que ficasse 100% digital, e de lá para cá nós estamos cumprindo isso. O que facilita, inclusive, a publicação de edições extras, facilita, e no período da pandemia, a gente ter continuado fazendo as publicações, mesmo com o ambiente de restrição de circulação que a gente viveu. Então, fazer online realmente foi um diferencial. Foi, né? Algo que é algo do tempo que nós estamos vivendo também. Eu queria falar sobre a editora pública Dalcídio Jurandir. Uhum. Por quê? Porque o trabalho hoje da imprensa oficial do Estado, ela é muito além do que as pessoas veem. Peraí, mas é só o Diário Oficial? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente aproveitou primeiro uma experiência que a nossa imprensa oficial já tinha, que era de publicação de livros. Por muito tempo, há muito tempo atrás, a imprensa já fazia publicação e de livros, importantes livros sendo lançados pela nossa imprensa oficial do Estado do Pará. Só que quando a gente viu, primeiro, não tinha mais a utilização da gráfica para imprimir o jornal. Tem essa experiência. E a gente olhou também a experiência de outras imprensas oficiais. A imprensa oficial de São Paulo, a imprensa oficial de Pernambuco, que é uma companhia editora, a Legal. imprensa oficial de Alagoas, a imprensa nacional. A imprensa nacional que publica o Diário Oficial teve como um dos seus servidores nada mais, nada menos do que Machado de Assis. Uau! Graciliano Ramos foi presidente da imprensa oficial de Alagoas. E eles todos construíram editoras públicas. Que bacana. E aí nós fizemos também esse esforço aqui também de aproveitar essa experiência e criamos aqui a nossa editora pública Dalcídio Jurandir. Ela foi lançada em agosto de 2019, quando o governador assina o decreto criando a política pública de publicação, edição de livros no nosso estado. E a partir daqui nós começamos a fazer uma história que vai chegando já a quase 200 livros lançados. Uau! De todo o estado do Pará. O esforço que a gente fez, também por determinação do governador, era de que a gente não ficasse só publicando coisas de Belém e da capital, mas conseguisse fazer publicações de todas as regiões. E hoje nós temos esse acervo de livros publicados por autores, por escritores e escritoras de todas as regiões do estado. Sério? Que legal! Felizmente, por um lado, e por outro lado, que dá mais trabalho, nós somos um estado muito rico em talentos literários. Na história do nosso estado, e ainda hoje, temos grandes talentos literários que buscam ter um espaço para publicar os seus livros. A gente vê pela própria Feira Internacional do Livro, quando está aqui nesse movimento, Exato. Na cidade, o quanto que nós descobrimos e redescobrimos esses escritores. E a feira acontece aqui, mas não acontece só aqui, né? Inicialmente com Marabá e Santarém, mas já teve em Castanhal, em Breves, em Cametá. Então, que é um processo de democratização desse acesso à cultura do livro. Então, esse foi o esforço que nós fizemos também. Estamos trabalhando para ver se já
passamos esses 200 livros e esse ano temos um conjunto de outros projetos importantes. Alguns, inclusive, de figuras de destaque na nossa atividade política e alguns, inclusive, que com passagem aqui pela Assembleia Legislativa do Estado. Opa, gosto disso. Porque no ano passado completaria 100 anos Benedito Monteiro, que foi deputado estadual, cassado no período da ditadura militar, Sim. Foi deputado federal depois, foi o primeiro defensor público geral que criou a Defensoria Pública do nosso Estado, e além de todo esse trabalho que o Benedito Monteiro tinha, era um talento muito grande como escritor. E deixou uma obra vasta para nós. E nós devemos lançar esse ano 5 livros do Benedito Monteiro, comemorando o centenário dele do ano passado. O livro Transtempo, que é o primeiro, que já está em processo de edição, que é uma autobiografia dele, e vamos também publicar a tetralogia poética de Benedito Monteiro, Verde Vago Mundo, Minossauro, Aquele e A Terceira Margem, que são legal. Obras que retratam a história do nosso Estado e a partir de um olhar literário e retratam o que é esse ambiente que nós vivemos, que é o ambiente amazônico. Nada mais importante, inclusive, nesse tempo que nós vivemos de preparativos de COP30, mas de pensar também como é que pode ter um desenvolvimento que olhe para essa tradição que nós temos aqui na nossa região e também olhe para a preservação, mas garanta o desenvolvimento e garanta a qualidade de vida para as pessoas que aqui vivem. Então o Benedito Monteiro é um que a gente está num projeto importante. Além disso, vamos republicar toda a obra de Dalcílio Jurandir. Devemos esse ano com a publicação de 4 dos 10 livros do Círculo do Extremo Norte. Isso já está, inclusive, conversado e acertado com a família que tem os direitos, né? Assim como também a família de Benedito Monteiro também já está acertado isso também, os direitos autorais, e a gente vai fazer essas publicações, além de um conjunto de outras publicações, algo interessante que o nosso Estado está vivendo agora, que é um movimento das academias de letras, dos municípios e do interior do nosso Estado. Já estou aproveitando esse spoiler. Há uma associação das academias e, em parceria com algumas academias de letras, nós estamos publicando também alguns livros. Nós já fizemos isso com a Academia de Letras de Ananindeua, vai entregar agora mais ainda os livros, Sim. Que foi um concurso que eles fizeram, e também com a Academia de Bragança. E aberto para conversar e para tratar, claro, a partir das nossas condições objetivas para a gente publicar. O nosso desejo era ter publicado já muito mais livros ainda, mas infelizmente nem só. Quero aproveitar. Desejo, né? Exatamente. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre isso, sobre essas publicações. A gente está vivendo uma época diferenciada sobre a COP30, não só porque é a primeira vez que essa COP acontece na floresta. Não é somente por isso, mas porque as pessoas vão ouvir quem vive aqui e vão poder entender de maneira muito mais clara e muito mais ampla como é que essa dinâmica, como é que esse desenvolvimento acontece. E tem uma coisa que sempre martela na minha cabeça, que é os saberes da Amazônia. E esses saberes da Amazônia, a gente não pode deixar de falar sobre a nossa gastronomia. É impossível. E a pergunta que eu te falo, que eu não sou boba nem nada, que eu estou com o presidente da IOEPA aqui para perguntar, é se nós temos uma projeção para isso, para trazer esses saberes através do trabalho que vocês fazem, através da editora. Olha, nós temos uma conversa com uma editora também aqui paraense, que é a Lettering, para publicar, e estamos conversando ainda também, esperamos que a gente chegue a concluir isso, publicar a biografia do Paulo Martins. Sim. Que foi um dos primeiros a iniciar nesse caminho da culinária paraense, da culinária amazônica, a partir do restaurante Lá em Casa. Então, esse está ainda em diálogo, mas é uma possibilidade de ter uma publicação para isso. Mas eu acho que, principalmente, quando a gente olha os saberes da Amazônia, e nesse ambiente de COP30, eu vejo, primeiro, essa experiência de conferências das Nações Unidas para debater o clima, para debater o meio ambiente, iniciou no Brasil, em 1992, quando foi realizado a Eco 92, no Rio de Janeiro. Sim. A partir dali, iniciou uma formulação de um conjunto de debates e de entendimentos
e esse entendimento entre os países do mundo nunca são rápidos, você tem um processo de construção, porque tem interesses em jogo, interesses dos países, que cada um dos representantes dos seus países defendem, Sim. mas interesses também das empresas, interesses da população. Então, como é que constrói isso? Não é fácil, nessa infinidade que o mundo vive de países que nós temos. E assim como, então iniciou ali. Mas nós vamos ter agora essa conferência das partes, que vai ser realizada aqui em Belém, um momento importante. Como você disse, é a primeira que tem esse ambiente de vivência com a floresta. E, às vezes, a gente perde um pouco essa referência, porque nós vivemos numa grande metrópole. Belém é uma grande metrópole, mas uma metrópole cercada de rios e cercada de floresta. E, por muito tempo, na cabeça de alguns, a modernidade era negar isso. Aos poucos, a gente vai construindo que a nossa identidade é uma identidade de uma cidade ribeirinha, à beira de rios, e de uma cidade cercada por floresta. E isso fortalece ainda mais o que nós somos. E as tradições do povo paraense, do povo da Amazônia, que resistiram, inclusive, aos grandes projetos que aqui vieram, e que têm traumas com esses grandes projetos, mas que constroem, inclusive, a resistência e a manutenção desse ambiente que nós vivemos. Concordo. É fruto da experiência, da vivência das populações tradicionais. E nós temos muito a beber nesse conhecimento. Claro que eu acho que nós também precisamos olhar o desenvolvimento a partir do que a gente vai construindo de ciência, de tecnologia, de inovação. E nós aqui também somos uma região que tem muita riqueza em relação a isso. Nós temos universidades que têm produção científica de altíssimo nível. Tanto a Universidade Federal do Pará, Verdade, quanto as outras universidades federais, do sistema de universidades federais que nós temos aqui no estado do Pará, como a UFRA, a Universidade Federal Rural da Amazônia, como a UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a Unifespa, do Sul e Sudeste do Pará, assim como os institutos federais, que também produzem muito para a gente ficar aqui no estado do Pará. Mas você vai no Amazonas, a UFAM, vai no Acre, a UFAC, em Rondônia, a Universidade Federal de Rondônia, em todo esse ciclo que são universidades que produzem a partir da vivência aqui também. E tem muito de conhecimento científico que nós precisamos utilizar, além das universidades estaduais. Nossa Universidade do Estado do Pará também tem parte disso, e felizmente em alguns estados, algumas universidades particulares que também produzem conhecimento. Com certeza. Então nós temos um conjunto que nós precisamos utilizar. E do ponto de vista do nosso trabalho da imprensa oficial, a nossa editora, inclusive, publicou já muitos trabalhos em conjunto com essas universidades, com professores da UFOPA, com professores da Unifespa, com professores da UFPA, com pesquisadores dessas universidades, e, claro, a gente, como é um órgão público estadual, a gente puxou um pouquinho também para a nossa Universidade do Estado do Pará. Também muito como bom. Publicações importantes que Muito fizemos. bom. Eu queria aproveitar para você que está acompanhando a gente entender uma dinâmica muito importante. Jorge Panzera falou sobre algo, sobre o conhecimento, o desenvolvimento, sobre as pessoas e sobre a nossa Amazônia. Nós precisamos não só respeitar isso, mas nos empoderar disso. Porque quando nós olhamos para o desenvolvimento com uma cara que não parece a minha e a sua, a gente acaba se apropriando daquilo que não tem a real conexão com as nossas vidas. E quando a COP vem para Belém, nesse ambiente diferenciado, desse convívio com a floresta e com as pessoas que fazem dessa região e fazem do nosso estado essa potência que nós somos, nós estamos garantindo para que as pessoas que estão de fora falem assim, opa, não é bem assim. Esse povo é um povo que gera desenvolvimento, uma economia forte, uma política diferenciada. Então nós precisamos nos empoderar um pouco disso. Então, poxa, mas era pai d'égua a gente ter falado sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que os grandes eventos, principalmente os internacionais, quando vêm para cá, tem só um peso... o pessoal vem para cá, parece que só ri da nossa cara ou só ganhar dinheiro. E não. Nós temos que nos empoderar no nível tão bom que nós temos que olhar para esses grandes eventos e, peraí, a gente pode realmente fazer a diferença. Já que eu falei sobre o tópico político, é impossível
não falar de Jorge Panzera e não falar sobre a tua história, sobre um pouco do teu legado. Eu sei que a gente ia passar umas 50 mil horas aqui para falar sobre isso. Também não é tanto, não. Mas eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho sobre esse teu legado com as pessoas que estão assistindo, mas que também estão ouvindo a gente aqui. Então, eu tenho essa experiência de gestão pública à frente hoje da imprensa oficial do Estado do Pará, mas também tive outras experiências, como na Superintendência do Patrimônio da União aqui do Estado, na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Então, são experiências na gestão pública. Mas eu me considero um militante da política, porque eu acredito que a política ela tem a capacidade de juntar e a capacidade de construir transformações e mudanças para o nosso país. Faço da ação política com esse intuito e com esse esforço. De uma atividade política que iniciou ainda na década de 80, nos movimentos estudantis aqui em Belém, nas lutas estudantis aqui em Belém, que construíram histórias importantes dessas lutas, no período que nós estávamos finalizando a ditadura militar, que era um momento de explosão de movimentos de luta pela democracia, de luta pelos direitos. Sim. E os estudantes aqui do estado do Pará, e em especial daqui de Belém, nessa década de 80, protagonizaram um conjunto de manifestações, inicialmente lutando pela meia passagem para os estudantes, mas pela meia entrada, contra o aumento dos abusivos de mensalidade de escolas particulares, em defesa da educação pública de qualidade. Sim. Então é parte desse movimento que lá pelo período de 1984 que eu iniciei minha atividade política e desde lá tenho essa atividade e busquei uma filiação partidária nesse período inclusive e tenho essa atividade já de filiação neste único partido que é o que eu milito desde esse tempo também. Por conta disso passei um tempo fora aqui de Belém. Fui morar em São Paulo, minha atividade do movimento da juventude. Aliás, a minha primeira atividade quando eu saí aqui de Belém para essa atividade nacional foi justamente em 92, na ECO 92, lá no Rio de Janeiro. Eu passei lá um tempo, depois fui para São Paulo, morei uns 5, 6 anos em São Paulo, passei um tempo depois em Curitiba e em 99 voltei para cá e de lá para cá continuo essa trajetória, essa atividade política, me inspirando em pessoas, em lideranças políticas que muita história construíram, né? Lideranças como o Neuto Miranda, que foi deputado estadual do PCdoB, lideranças como o Paulo Fonteles Pai, com quem eu tive o prazer de conviver, uma convivência curta, porque infelizmente em 87 ele teve a vida ceifada Sim. pelo crime que foi cometido contra ele, mas também com o Paulinho Fonteles, que foi vereador do PCdoB, foi também militante do movimento estudantil junto comigo, com a Socorro Gomes, com a Sandra Batista, que foi deputada estadual aqui também. Você é paraense de nascimento, né? Eu sou paraense de escolha. Porque... a gente tá na mesma. Tá na mesma, então? Tá na mesma, então, somos dois de escolha. Eu nasci em outro lugar bem ali, mas eu fui criada em Altamira. Eu nasci na Bahia, mas morei um tempo no Maranhão, e quando teve a anistia, meus pais vieram para cá, e a gente está aqui desde 80. Então, eu já sou paraense por adoção. E por adoção, e além por adoção, por título de cidadão paraense, entregue aqui pelo deputado Lélio Costa também, que era deputado aqui nessa casa. Então, essa é uma trajetória que tem isso. E com isso, construir também família e vida e relações aqui também nesse nosso estado. Então, por isso que os que são por escolha, nem mais nem menos. Eu sou abusada, eu digo assim, por escolha, porque eu sou mais apaixonada. As nossas escolhas são mais fortes aí também, e de uma convivência importante. E o que eu vejo é que, quando a gente olha esses momentos que a gente está vivendo ainda no Brasil, esse ano é um ano de muitas coisas que ainda já movimentaram, o ano ainda está no início, mas que ainda tem muito para movimentar o nosso país, e de caminhos que vão nos orgulhar, eu acredito. Nós estamos vivendo um tempo ainda de muita dificuldade no Brasil, de reorganização do país, de reunificação do país. Verdade. E esse é um desafio que não é pouco.
e de enfrentamento de um conjunto de ataques que foram feitos a um patrimônio que nós construímos, que foi a nossa democracia. Nós vivemos um tempo nos últimos períodos que esses ataques eram permanentes à democracia brasileira e que levaram, inclusive, a você ter aquelas manifestações do 8 de janeiro. Aquele horror do que foi aquelas manifestações de depredação, de cultura de ódio violento, que alguns às vezes, querem minimizar às vezes. Não, foi só um batom. Né? Não foi só um batom. Ali você teve um conjunto de ações que foram premeditadas, inclusive. E nesse tempo que a gente vive de restabelecimento da nossa democracia, eu digo que nesse ano é um ano que a gente tem muito a nos orgulhar de ter contado a nossa história com Ainda Estou Aqui. E não só contado a história por ter vivido aquela experiência de um filme brasileiro ganhar a premiação de Oscar de melhor filme de língua estrangeira. Não só por isso, mas porque contou a história. E contou a partir da arte, com uma leveza, com o talento de artistas brasileiros, como o Walter Salles, como a Fernanda Torres, o Selton Mello, que estiveram ali protagonizando aquele filme, mas contaram a história de uma história que ainda precisa ser olhada para nós. E de história que aqui o nosso Estado também faz muito. A Assembleia Legislativa foi parte fundamental na construção do relatório da Comissão da Verdade do Estado do Pará. Verdade. Para, inclusive, resgatar e mostrar o que foi essa história, inclusive numa publicação aí puxa aqui para o nosso lado, em parceria com a nossa imprensa oficial do Estado do Pará. Então, nós temos coisas que vão nos orgulhar. Assim como eu acho que vai ser a realização da COP. Porque a COP vai chamar a atenção, porque isso, você está fazendo um debate sobre as mudanças climáticas num ambiente que é um ambiente fundamental para a manutenção do clima, que é um ambiente amazônico, sim, mas além disso, para nós vai nos orgulhar, primeiro, de que nós temos a capacidade de organizar e sediar um evento com essa dimensão. Muita gente às vezes quer torcer contra, ou às vezes tem um olhar assim, mas nós vamos protagonizar isso. E lhe digo isso do que eu já conheci no Brasil, e eu conheço bem o nosso país, mas de um pouco que conheci fora do Brasil também. Eu tenho certeza que essas pessoas que vão vir para cá vão se encantar. Eu também acredito nisso. Vão se encantar com esse ambiente. Vão se encantar primeiro com as pessoas. Sim. Com um povo acolhedor. Nenhum problema com os nossos amigos do Rio de Janeiro, que dizem que nossos amigos do Rio de Janeiro que dizem que te convidam para almoçar e não dão o endereço, né? Mas aqui não, esse povo é um povo acolhedor, um povo que recebe, e recebe com todo o carinho de um paraense, e recebe acolhendo com as coisas que nós temos, com a nossa força, a força de uma cultura muito forte, de uma cultura que é da música, da poesia, das artes, mas é uma cultura da alimentação, é uma cultura do ambiente de vida e de acolhimento que nós temos aqui também. E acho que esse vai ser um momento que vai abrir essa dimensão de um legado que vai ficar. Sim. Um legado importante. E que bom também que esse período vá circular um pouco de recurso aqui também e que o povo paraense, os paraenses também consigam juntar também um pouco das suas economias, fortalecer. O pessoal fica às vezes falando dessa história aí dos preços dos aluguéis. Eu vi uma fala do governador que eu achei muito interessante. Olha, isso com o tempo vai regular. Mas se tem um sheik da Arábia que pode, quer contratar e quer deixar esse dinheiro para um paraense, por que não pode? Quem sou eu para dizer o contrário? De outro jeito? Por que a gente, que aliás que contribui tanto com a humanidade, porque a Amazônia contribui tanto com a humanidade, e de diversas formas, sim, seja na preservação do clima, seja com a quantidade de riqueza que é extraída daqui. E muitas vezes extraída sem deixar nenhum tipo de contrapartida para esse povo que vive aqui, né? Então também é bom que num momento desse, que o mundo vai se voltar para esse debate, que também fique um pouco também que deixa um pouquinho, né, gente? Que deixa um pouquinho. Que tem que também construir melhores caminhos de vida e de sonhos. Concordo, com certeza. Jorge, mano, podia passar a manhã toda aqui contigo, a tarde toda nesse conteúdo Pai d'Égua. Vou marcar essa visita para tomar esse café. Bora. Sim. Obrigada pela tua companhia. Obrigada pela tua companhia aqui, pela TV, rádio, nosso conteúdo de multiplataforma. Sempre bem-vindo, ainda mais para compartilhar sobre esse assunto tão interessante que é a imprensa oficial do Estado. E talvez, se você não sabia ainda como é que funcionava, agora já sabe um pouquinho mais. Mas deixa eu te contar também, o que eu acho que é importante,
porque valoriza o nosso Estado, esse final de mês foi realizada uma assembleia da Associação das Imprensas Oficiais do Brasil, aqui no estado do Pará, aqui em Belém, e essa associação passa agora a ser presidida por alguém daquele estado do Pará. Nossa imprensa oficial do estado do Pará preside essa associação, mostrando também o reconhecimento pelo trabalho que a gente tem feito e o esforço que o estado do Pará tem feito nesse último período de protagonizar ainda mais o Brasil e a Amazônia. Parabéns! Sempre bem-vindo, vou cobrar esse café e volte sempre por aqui. E olha que eu vim aqui cobrar esse café também. Fechado. Obrigada, Jorge Obrigado Panzera, vocês. nesse conteúdo especial aqui no seu Alep Entrevista. Eu vou ficando por aqui. Você continua na programação do rádio ou da televisão e a gente se encontra logo, logo por aqui de novo. Tá bom? Beijo no teu coração. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Para mais informações, acesse alepa.pa.gov.br. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.